Fala, rapaziada, hoje liberação com o Luizão, que a gente tem a parceria não só com os atletas, mas também com meus alunos. O Luizão é especialista, fisioterapeuta, também educador físico, né, Luizão? Uhum. Então, por que dessa parceria e por que a gente deu tão certo? Porque o Luiz ele fala assim, tudo que a gente pode fazer para não deixar a pessoa parar de treinar. Então a gente é muito difícil a gente falar, não pode treinar, ou tem que deixar de treinar, tem que deixar de fazer alguma coisa. Não, a ideia nossa aqui é ajustar para a pessoa poder continuar a rotina dela de treino normal em cima dos pontos que ela precisa. Tá? Outra coisa, a gente tem como visão liberação pesada, que você vai sentir dor, sofrer, esquece. Então você está fazendo liberação aí, vai ficar morrendo de dor, vai apertar e tudo. Esse tipo de liberação a gente não concorda, o Luizão vai explicar um pouquinho o porquê disso. Então, o que acontece? A fáscia, ela é um tecido conectivo, que é ela que conecta o corpo inteiro. A gente tem fáscia basicamente conectando a gente todo. A gente tem várias camadas de fáscia dentro do músculo e ela serve para permitir o deslize entre o músculo. Então, quando a gente contrai, a fáscia permite que isso aconteça e ela gera uma transmissão de força entre as cadeias musculares e dentro do próprio músculo também. Quando a gente faz uma liberação muito pesada, muito forte, a gente acaba estimulando uma maior síntese de colágeno dentro da fáscia. Isso vai tornando ela com o tempo mais rígida. E a fáscia também é rica em receptor. Tanto quimiorreceptor, baroreceptor, os receptores que a gente tem no corpo, assim, o próprio receptor. Então, quando você faz uma pressão muito forte, seu corpo interpreta esse estímulo como algo nocivo e te causa dor. Então, além de remodelar a face de uma maneira não tão interessante, você vai passar por uma experiência dolorosa sem precisar, e a liberação mais suave, mais simples, não mais simples, mas com um toque mais sutil, com um toque mais sustentado, ela promove o mesmo efeito sem causar tanta dor e sendo muito mais confortável pro atleta. Galera, um feedback meu, assim, de experiência de fazer liberação mais pesada. Quanto mais eu fazia liberação, mais meu corpo pedia liberação. Então, tipo assim, hoje com o Luizão a gente tem mais de tempo que a gente não faz liberação. Meu corpo não tá precisando. Um detalhezinho agora com a questão da pose. Eu quero facilitar a pose, quanto menos força eu tiver que fazer na hora da pose, tiver a escápula mais solta, para mim melhor. E agora com um volume de costas muito alto, Mencizica é peito, ombro e costas, né? Então esse trabalho aqui no ombro, na região da escápula, fica muito sobrecarregado. Por mais que o volume agora tenha baixado um pouquinho por conta da demanda calórica, né? Mas é um ajuste que a gente faz nós dois aqui. Então, fica a dica para vocês. Sai correndo de quem faz liberação pesada. O Luizão vai passar aqui alguns macetes. Também uma manipulação que ele faz também, que ele usa bastante. Galera, manipulação aqui de pescoço torácica é loucura. Loucura. Criopraxia. Um outro detalhe, a liberação não substitui o trabalho de mobilidade e alongamento. Tem que manter isso em dia, que aí você vai precisar muito menos de liberação. A liberação ela é só é um ajuste fino ali, ou então para quando a pessoa está sentindo dor, precisa de uma ajuda extra. Mas se você faz o trabalho certinho de mobilidade, de alongamento, é bem provável que você não precise fazer isso de maneira recorrente. O que a gente fala, Luzão? A liberação é aguda, tem então um efeito agudo ali, efeito na hora, e a gente vai manter essa liberação, esse ganho que ela nos trouxe através da mobilidade. Então também não adianta você fazer mobilidade que não é específica para você, que não adianta nada. Então é trabalhar, vamos supor, ô Lucão, liberei aqui, a pessoa precisa manter esse trabalho de mobilidade. Ele me passa, a pessoa continua fazendo, e a ideia é que não precisa voltar nele com o negócio. Então a primeira vez que eu fui no Luiz foi até engraçado, ele falou assim, não quero te ver não, vamos fechar pacote nenhum não. Porque é exatamente isso. Tipo assim, uma parada, teoricamente, para o vendedor seria ruim, mas para o trabalho dele, ele garante, porque ele vai fazer a liberação e o resto você fazer em casa. Beleza? Então, liberação pesada, galera, não é ideal, não é vantajosa, tá? Pode ter um efeito agudo ali na hora, mas experiências próprias, experiências teórica e prática para vocês aqui. Informação. Fechou? Bora. Galera, então, o Luizão tá aí atrás da câmera com vocês. Vai avaliar um pouquinho como é que tá a questão da pose, tá? Vai avaliar o físico também, dá até um feedback, né, Luizão? E a gente vai trabalhar hoje a liberação em cima disso.
Falei com ele, não tô com nenhuma tensão, ponto específico, ponto gatilho. Eu tô com algumas, na hora da pose, se ele conseguir soltar minha escápula ou dar mais liberdade na minha escápula nessa rotação na pose de frente também, isso vai me ajudar na hora da pose, tá? Então, pose de frente. Então é isso, galera. Luizão, o que você tá achando aí? Dá o seu feedback. A dorsal tem um pouquinho de diferença de um lado para o outro, a gente vai mexer, vai trabalhar ali. Então, galera, eu avaliei as poses lá com o Lucão. Agora eu vou avaliar a parte de mobilidade com ele, para ver aonde que a gente vai intervir mais e qual que ter que ser a nossa área de atenção. Então eu vou olhar a mobilidade tanto de ombro quanto de dorsal, para ver, comparar um lado com o outro, para ver onde que a gente vai ter que intervir mais. Não adianta nada eu simplesmente sair liberando tudo, soltando tudo, sendo que eu preciso ter um guia para saber onde que eu vou. A avaliação ela serve para isso. Se eu não avaliar, eu não vou ser específico na minha intervenção. Eu perco resolutividade com isso. Então, assim, tem que avaliar, tem que entender onde a gente vai trabalhar. Tá. Também igual. Meu peitoral tá. Tô nem outro também. Mesma coisa. Bem parecido. As duas. Desce um pouquinho. Você deixar o dedão pra cima. Isso. Só um lado primeiro. Vou voltar. Outro lado. Esse daqui, você sente esse lado mais travado? Ei. Vai com os dois agora. Tá. Então, ó, lado direito, a dorsal tá bem presa, tá um pouco mais presa do que o lado esquerdo. No ombro, a mobilidade está legal, só que para a rotação externa está bem reduzida. Provavelmente pode ser influência de uma rigidez no peitoral ali, ou então não acho que seja nada articular, mas vou mexer para a gente ver como é que vai ficar depois. Então, galera, eu tava liberando o peito do Lucão aqui, achei uns pontinhos de tensão aqui. São pontos pequenos, assim, a gente chama isso de trigger point. O trigger point é como se o músculo desse uma embolada e a melhor forma da gente tirar isso é com uma técnica que a gente usa que chama dry needling. É uma agulha de acupuntura que a gente vai no lugar do trigger point, coloca a agulha e quebra a tensão ali. Além de fazer isso, a gente tem uma cascata de ação neuromoduladora, então algumas coisas anti-inflamatórias e analgésicas que a agulha faz. Então isso ajuda tanto a relaxar a musculatura como a tirar o trigger. Então é bem interessante a gente usar o dry em alguns pontos, principalmente nos triggers. E assim, na grande maioria dos casos não é tão incômodo, pode parecer estranho, mas assim, a agulha entra, o trigger sai na hora, assim, é bem interessante. Alguns pontos doem um pouquinho mais, realmente, mas na maioria das vezes não, é super tranquilo. Rapaziada, então aqui, ó, o Luizão vai achar o ponto. Aí se liga. Não precisa ficar fazendo força, passar creme, ficar gemendo de dor na máquina, não, galera. Então aqui vai, ó, achou um ponto, colocou. Achou outro ponto.
Isso é o que tava incomodando mais, né? É. Então, qual que é a ideia disso aqui, galera? Ó, não tem dor, então não vai atrapalhar o meu treino. O que eu sinto também, né, quando eu fazia liberação pesada, que era tão pesado, era tão lesivo, que atrapalhava o treino seguinte, por ainda estar com dor muscular. Então aqui, ó, ele vai liberar, vai soltar esse ponto de tensão, vai ter o ganho de mobilidade e o músculo vai estar mais livre, né? Pra gente poder fazer só o trabalho de mobilidade e depois manter esses ganhos que o Luizão vai fazer aqui agora e meter marcha. Fechou? Galera, finalizamos a parte muscular aqui com o Lucão. Agora é a parte boa, hein, galera. Agora a gente vai para a parte articular. Eu vou fazer algumas manobras que são da quiropraxia, a gente chama isso de manipulação articular. Meu objetivo com elas aqui é promover um relaxamento do Lucão e restaurar algumas amplitudes que ele possa ter perdido por causa das tensões musculares. A manipulação é super segura, super tranquila. Você sente, ela causa uma analgesia e uma sensação de bem-estar muito interessante. Tem algumas pessoas até que assim, ficam sonolentas depois de tão relaxante que é. A ideia dela é recuperar a amplitude de movimento e aliviar a dor. Galera, então, para começar aqui no pescoço, cara de sono aqui, ó, tô falando com vocês que é liberação de burro. Bora! Bora. Relaxa. Tranquilo? Pô, tá maluco, meu parceiro. Relaxa. Só. Vai para baixo, respira. Pode sentar. Cruza o braço aí pra nós. O foda é que não... O difícil de fazer coisa com bodybuilder é esse aqui, ó. Quem que abraça? Fecha bem. Trava o braço. Respira. Tá porra. Então, galera, é isso. Passando pra vocês aqui a técnica que o Luizão utiliza. Muito obrigado. Então vocês viram ali que até a minha cara aqui, ó, de sono. Galera, isso que é liberação, tá? Então ele soltou bastante a escápula, a parte peitoral tá bem travada ali. Igual eu falei pra vocês, esse volume mais alto de peito e ombro e costas demanda mais, trabalhamos mais tempo sentado também, então isso influencia. Então a gente fez isso. Duas coisas que a gente fala pra vocês aqui, ó, ventosa, liberação pesada, não faço. Ventosa, assim, a gente já tem vários estudos mostrando que ela não tem nenhum benefício. Ela não vai mexer em nada da musculatura, não vai aumentar o fluxo sanguíneo,
não vai não ter nenhum efeito. Você fazer ela apertando ou não apertando é a mesma coisa, então assim, ela é basicamente o que a gente chama de placebo. Não é interessante, então assim, vocês precisam entender o que vocês estão sentindo, o que está acontecendo. A gente tem que avaliar para poder intervir da melhor maneira possível. E dentro das intervenções, a gente tem intervenções que são mais eficazes ou menos eficazes. E assim, dentro da fitoterapia, a gente usa uma coisa que chama prática baseada em evidência. Então a gente tem a melhor evidência disponível, a gente tem a expertise do profissional e a preferência do paciente. Então, por que eu vou causar dor para o meu paciente, sendo que isso não vai ser interessante para ele, ele não gosta, e eu também não concordo com isso? E por que eu vou usar uma técnica que não tem evidência científica? Então, assim, a gente tem que entender o que está acontecendo com ele, conversar, saber, para poder intervir da melhor maneira possível. E você que é atleta, reta final de preparação, tá querendo fazer ventosa aí, ó, não vai adiantar e vai ficar tudo marcado. Então fica a dica para vocês. Luizão, muito obrigado. Tamo junto. Uma semana antes do campeonato, você acha válido fazer? Vamos ver. A gente faz de novo ali para dar uma soltada. E galera, 2 semanas e meia, treinador nos palcos, hein? Vambora!